A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos chegando a mais um final de uma revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é de número 13, a última lição foi composta por 13 lições e com certeza aqui no canal nós aprendemos um pouco de cada uma delas para a nossa edificação espiritual. E hoje a última lição, a lição de número 13, que nos traz o seguinte tema: voltando os olhos para a bendita esperança. Aproveitando a oportunidade, vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, ele veio preparando os seus discípulos para a chegada no momento em que ele deveria partir dessa terra para voltar aos céus. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, o Senhor Jesus Cristo ele faz essa promessa para os seus discípulos, e que em breve voltaria para buscar o seu. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16, ele nos fala sobre a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Nós vemos que a igreja primitiva, ela já estava ciente acerca desta promessa e estava com a esperança de que Cristo iria voltar a qualquer momento. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, ele nos esclarece acerca desse tão grande acontecimento, nos dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com alarido de Deus. E os que estiverem mortos, os crentes que estiverem mortos naquele momento, ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos naquele momento, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontrar com o Senhor nos ares. Nós que estamos aguardando esse momento acontecer, temos que estar preparados em comunhão com Cristo, para que quando a trombeta tocar, Cristo vier, nós possamos subir juntamente com Ele. Em Mateus 24, versículo 44, o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra a necessidade de estarmos sempre vigilantes para não sermos surpreendidos na sua chegada para vir buscar o seu povo, quando nos diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui a palavra de Cristo é vigiai. Vigiai, queridos, porque assim como Cristo foi tentado, Mateus capítulo 4, nos fala sobre a tentação de Cristo. O diabo ali se apresentou a ele, mostrando os prazeres do mundo, mostrando toda a sua glória. E se Cristo prostrasse diante dos pés dele ao adorasse, ele daria todos esses prazeres. Então Cristo ele sabe que seremos tentados a largar nossa fé. Por isso a necessidade de estarmos sempre vigilantes, assim firmes na palavra de Cristo e buscando sempre andar em comunhão com Ele. Nós vimos que quando Cristo ele se encontrava no Monte das Oliveiras e os seus discípulos vieram a ele, em Mateus capítulo 24, perguntando a ele quando se daria a sua vinda, quando se daria os acontecimentos vindouros, Jesus mandou que ele acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cristo estava dizendo para ele que eles deveriam estar apercebidos, preparados, vigilantes, porque surgiriam falsos profetas, falsos ensinadores, e assim induziriam o povo ao erro. Por isso a necessidade de que nós, seguidores de Cristo, estejamos sempre preparados, abalizados a nossa fé na palavra de Deus, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Cristo diz que antes da sua vinda aconteceria guerra, rumores de guerra, terremoto em vários locais, teria pestes. Nós estamos enfrentando uma grande peste
que se alarmou pelo mundo todo e se tornou uma pandemia. Nós estamos falando sobre o coronavírus. Nós sabemos que essa doença, ela veio ao mundo, acometendo ao mundo e levando muitas vidas. Essa peste também ela é pronunciada na palavra de Deus. Quando Cristo falou que antes da sua vinda viria a guerra, rumores de guerra, pestes, nós estamos falando também do coronavírus. Mas, queridos, tudo isso tinha que acontecer, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Cabe a nós, seus seguidores, estarmos sempre preparados, aguardando a bem-aventurado retorno de Cristo para levar o seu povo daqui da terra. A necessidade de estarmos examinando as Escrituras, preparados, não como aquelas virgens loucas, que quando o noivo estava para aparecer, elas tosquenejaram, dormiram e não levaram consigo o azeite para as suas lamparinas. O azeite nos fala da presença do Espírito de Deus. E muitos têm perdido, dando ouvido às profanações e enganos que vêm do mundo. E assim perderam a comunhão com Deus. Mas as virgens prudentes, elas continuaram com suas lamparinas acesas e, além do mais, elas trouxeram consigo azeite reserva. Isso mostra de um crente com comunhão com Cristo, de um crente vigilante, de um crente que está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós devemos estar firmes na presença do Senhor. Devemos buscar as suas armaduras, como nos diz o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. Tomai as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. As armaduras de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo crente tem que meditar na palavra. Todo crente tem que procurar viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, para que nós possamos assim guerrear uma boa guerra. E também a palavra nos fala sobre o escudo da fé. Esse escudo nos protege contra os dardos inflamados dos nossos adversários. Quando nós temos a espada e o escudo em nossas mãos, com certeza sairemos muito bem diante das tentações e dos ataques dos nossos adversários. Mas além da espada e do escudo, ainda há o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz e os demais, querido. Busque a Deus, busque a sua presença, não dê ouvido às coisas que os falsos profetas, que os enganadores estão por aí disseminando um falso evangelho. Que nós possamos nos apegar nas promessas de Cristo e na sua palavra. E uma das promessas dele é que ele viria outra vez para buscar o seu povo, para levar para os... Assim, meus amados, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre esse tão grande assunto, a nossa bendita esperança. Mantenha essa esperança viva no seu coração. Não desanime diante das lutas. Saiba que Cristo ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por certo, Ele está junto com você, Ele está junto comigo, nos dando força para estarmos sempre vigilantes, aguardando o seu retorno para nos levar ao céu. Assim, queridos, eu peço que você curta, comente e também compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse ensinamento. Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima lição e a próxima revista, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.